Pessoas, Júpiter e Saturno, né? E falar um pouco aqui de apometria. Uma das coisas que a gente precisa mencionar sobre Júpiter e Saturno são dois planetas, né? Que eles são medidores de tempo, né? E a gente pode até dizer que são equalizadores do nosso processo de amadurecimento. Então, quando a gente pensa no trabalho com a apometria, eles também estão falando a respeito de como a nossa consciência navega pelo tempo e como esse sistema, né, de evolução da consciência se relaciona no sentido de se desprender, né, das linhas de tempo e como a gente percebe essas linhas de tempo. Quando a gente fala de Júpiter, né, a gente fala muito dessa questão da evolução, né, das leis, do entendimento do que é justo, né, da questão da generosidade, né, e a gente pode dizer tanto do quanto as pessoas são generosas com a gente, como do quanto nós somos generosos com as pessoas, e isso tem muito a ver com a generosidade também do tempo, de novo, a consciência das coisas, né? E quando a gente fala de Saturno, nesse sentido, Saturno ele tem essa função de estabelecer, né? Também de organizar, de ser aquele mestre, né? De ser aquele professor, né? Ou aquele pai, né? Mais rígido, né? Mais austero, né? Então, o que acontece é que, à medida que a gente aprende a olhar para o mapa, ou não, a gente começa a entender que no trabalho de apometria, quando você vai observar o mapa, e lógico, isso também pode servir, inclusive, para a constelação familiar, né? Mas aí tem algumas observações a serem feitas. Mas no caso da apometria, por exemplo, quando a gente vê esse movimento de Saturno em Áries, como está acontecendo agora, e daqui a pouco do Júpiter em Leão, né, que vai acontecer já daqui algumas semanas, Saturno vai exigir nesse movimento em Áries e vai trazer as nossas conexões de tempo, não só com as nossas responsabilidades em relação ao eu, né, a nossa individualidade, mas também a nossa percepção do esforço a nível físico, do esforço até em termos de dedicação, né? Do quanto a gente consegue olhar para os nossos projetos pessoais em termos de imediatismo e do quanto a gente fica preso, né? Aquilo que até karmicamente, né? Ou karmaticamente falando, a gente não conseguiu concluir em vidas passadas. Então, a posição de Saturno no mapa e para a apometria vai trazer esse questionamento do né, em que lugar da vida a gente está preso, em que lugar da vida a gente está repetindo padrões, em que lugar da vida a gente está limitado por não conseguir se desapegar e por muitas vezes estar passando por uma repetição de lições, né, de aspectos pessoais, sobretudo quando ele está passando por áreas agora, né, e que nesses aspectos pessoais a gente acabou não superando questões mais íntimas, questões individuais, né? E não alcançou objetivos pessoais.
E talvez até mesmo a gente possa trazer, né, conforme a configuração do mapa de cada pessoa, que nas linhas de tempo, a gente, nesse caso, vai estar se debatendo com todos aqueles projetos, com todas aquelas situações de vidas passadas que a gente não conseguiu, não conseguiu realmente alcançar e concretizar, né? Que a gente não teve o aprendizado pleno ou o aprendizado necessário para conseguir concretizar aquilo que talvez fosse pertinente, de fato, a nós, né? Ou aquilo que, enfim, faria sentido em termos de consciência, sobretudo indo para a consciência que vem do Júpiter, né, antes do Saturno. Então, quando a gente faz essa leitura, aliás, até para explanar uma questão aqui, né, enquanto na astrologia, né, pensando na leitura de um mapa astrológico, o mais comum é a gente fazer a leitura ali do Sol para a Lua, depois para Mercúrio, Vênus, Marte, né? E aí depois os Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, né? Quando a gente pensa nesse alinhavar, né, da apometria, a gente vai fazer o inverso. A gente vai pensar lá de Plutão para cá, então a gente vai fazer a leitura inversa até realmente chegar no Sol, né? Isso é ou pelo menos isso é uma metodologia, uma forma de interpretar. Ou seja, não é mais do indivíduo para o todo, é do todo para o indivíduo, né? E aí, indo de Saturno para Júpiter, seguindo essa mesma linha de entendimento, o que ocorre? Quando a gente pensa agora nessa conexão Júpiter-Saturno, sobretudo quando Saturno entra agora em Leão, se Saturno está falando para a gente da questão das limitações a nível de projeto individual, Júpiter está apontando para nós o quê? O quanto dentro das suas linhas de vidas passadas você realmente degustou, o quanto você, a nível individual, evoluiu em termos de criatividade, evoluiu em termos de poder exercido, né? O quanto você evoluiu com essa linha, com essa energia de Júpiter nas suas vidas passadas, em termos até de generosidade mesmo, né? Porque também, né, Júpiter aí passando por Leão também vai testar essa generosidade. E até talvez por um outro lado, uma megalomania, né? Então a gente pode dizer o seguinte, é como se Saturno estivesse te mostrando todos os seus erros, né, e todas as suas questões, limitações pessoais em Áries, e Júpiter está apontando, ó, você aprendeu que talvez você tivesse que beber muito, se divertir muito, extrapolar muito, aproveitar tudo demais, ter uma vida muito intensa, mas talvez esse excesso de intensidade não te ajudou a concluir realmente projetos pessoais a médio e longo prazo. E aí, de ter uma vida tão intensa em vidas passadas, você não conseguiu concluir aquilo que você precisava concluir ou realmente sentir esse viés da estabilidade. Então, é como se, em termos de trabalho apométrico aqui, né, para quem quiser entender, claro que de mapa a mapa, conforme o mapa pessoal de cada pessoa, isso vai ter uma variabilidade, mas no todo agora, né, nos movimentos dos trânsitos astrológicos, com essa entrada daqui a pouco de Júpiter em Leão e Saturno em Áries, a gente, né, todos nós em algum nível, em algum lugar do mapa, vamos estar conectando com linhas de tempo, ou vamos estar reverberando em lugares em que há linhas de tempo, em que essa intensidade, por mais interessante que ela seja agora, ali no lado da sombra, ali né, digamos, nas realidades paralelas, nas vidas passadas, ou enfim, seja lá no que você acredita, a gente vai estar esbarrando nessa questão de como a gente se relaciona de modo profundo
com os nossos projetos pessoais, né? E se talvez a gente pôr a mesma intensidade, se a gente regular essa intensidade dessa energia do Júpiter em Leão e levar a sério os nossos processos pessoais do Saturno em Áries, é muito possível aí que a gente consiga alcançar uma outra frequência, uma outra vibração, né? E aí, de novo, falando da questão da apometria, uma vez que, né, a gente entenda que a gente pode abrir um trabalho de apometria para fazer esse alinhamento desses dois aspectos, talvez mais do que falar do Júpiter e Saturno, é a gente trazer elementos para o consulente a respeito de como tratar, a respeito de como modular, a respeito de como abrir o campo de possibilidades para que cada pessoa aproveite melhor essa energia, essa potencialidade do seu próprio mapa e que, dessa forma, com o trabalho de apometria, leitura do mapa, a gente consiga chegar num outro lugar, até em termos de realmente desapego, de evolução, e até chegar num outro lugar em termos de consciência do uso das nossas energias, né? Do uso das nossas forças, ok? Então, uma vez que a gente, né, faça essa conexão Júpiter-Saturno, acredito eu que, né, já deu para começar a elucidar o que isso significa para o trabalho apométrico. Se você sentiu o chamado, vem com a gente, né? E se quiser marcar aí um atendimento, né? Ou, enfim, se quiser ver os outros vídeos a respeito dessa temática astrológica relativa à apometria, né? Tem uma série de vídeos aí que a gente vai soltar esse mês. Enfim, vem com a gente. E daqui a pouco também a gente está soltando um material, né? Tem um e-book que a gente está soltando, e aí se tiver interesse em, né, ter um pouco mais de compreensão do trabalho com a apometria, vem com a gente, né? Enfim, se inscreve aí no canal e vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite.